Boa tarde, eu sou a professora Ana Cláudia Pompeu Raminelli. É um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Eu tenho comigo aqui hoje um convidado muito especial para essa nossa live, que é o professor André Luiz Alves Brandão, docente dos nossos cursos do Instituto Racine, os quais eu coordeno, né? Que é o curso intensivo de práticas magistrais e o curso de pós-graduação em manipulação magistral alopática. Então, antes de mais nada, deixa eu apresentar o nosso ilustre convidado, nosso ilustre professor hoje, né, André? Exatamente. Aqui para vocês, por favor, me deem a honra disso. Professor André é farmacêutico industrial, graduado pela Universidade de Alfenas, especialista em manipulação magistral alopática pelo nosso curso no Instituto Racine. Hoje é sócio proprietário de consultoria própria, tá, gente? Então, quem precisar aí, né, professor André pode assessorar. Além disso, já atua no ramo farmacêutico há mais de 20 anos, com extrema experiência na área tanto de atenção farmacêutica como na área de manipulação magistral. Também, para isso, teve a oportunidade de concluir recentemente, né, dando um up aí nos seus estudos, a residência multiprofissional em farmácia clínica. E deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Estou sim, gente, muita coisa. O professor André fez muita coisa nessa vida, tem feito muito. Já atua como docente há muitos anos e hoje ele está como docente no SENAC e conosco no Instituto Racine. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Faça as honras, por favor, em se apresentar aí, falar conosco um pouquinho. Então, primeiramente, acho que é agradecer aí o convite aí dessa live, né, que eu acho que é uma grande honra e satisfação poder estar contribuindo aí com a divulgação das informações, estar contribuindo aí com o Instituto Racine, e isso realmente é uma honraria para nós, farmacêuticos, né, poder valorizar a nossa profissão, né. E realmente é uma área que eu amo muito, é uma área que a gente trabalha realmente para prestar um serviço de qualidade para os nossos alunos, e se os alunos nossos eles realmente têm um serviço ótimo, otimizado de qualidade, acaba melhorando a qualidade de vida da população do Brasil, né? Então eu acho que isso é uma questão fundamental aí, por a gente ter tanto esse amor aí pela farmácia magistral, né, que com os grandes desafios que nós temos pela frente, a gente sempre supera as expectativas aí. E, além do mais, assim, recentemente também, eu tenho atuado na área também da farmácia magistral veterinária, e a gente está com um concurso também, logo para o lançamento aí pelo Instituto Racine, que eu estou como coordenador do curso da farmacotécnica magistral veterinária. Então, para 2021 a gente tem bastante novidades aí já, e relacionando sempre essa questão aí da otimização do setor magistral, né? A gente pode estar atuando de uma forma eficaz, segura para os nossos pacientes, e estabelecer como a farmácia, como estabelecimento de saúde, que eu acho que é o grande foco nosso aí como farmacêutico, né? E isso aí contribui muito com a saúde do quem que a gente está envolvido, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Então, isso é uma coisa muito satisfatória para nós farmacêuticos, poder contribuir com a melhoria de todos. Eu acho que é muito válido, né? Professor, então, nós que agradecemos, uma honraria, né, muito grande, né? Para nós é que a honra toda de você ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui para falar de um assunto, gente, que é super importante, né? Alicerce é o carro-chefe da farmácia magistral, que são as formas farmacêuticas em cápsulas, né? Então, nós vamos cápsulas pós, né, granulados, que são os recipientes. Nós vamos falar hoje dos recipientes.
E lembrando que esses temas, eles são amplamente discutidos nos nossos cursos, né, no curso intensivo de práticas magistrais e no curso de pós-graduação de manipulação magistral, que já tem turmas previstas para serem iniciadas aí no dia 5 de dezembro. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, a sua inscrição, garanta a sua vaga conosco nos cursos aí, no curso do professor André também, de farmacotécnica veterinária, tá, gente? Vocês podem acessar o direct do Instagram, ou o e-mail cursos@racine.com.br, ou ainda pelo telefone do Instituto, 3670-3499. Tá bom? Para vocês saberem mais informações a respeito desses cursos, então. Professor, começando aí, né? Nós já temos perguntas aqui, mas eu vou iniciar, né? Já tem pergunta, professor. Mas eu vou iniciar aqui, né, com a parte mais abrangente, né? Qual seria a importância, então, que você enxerga da presença dos recipientes como componentes para manipulação de cápsulas relacionada à indisponibilidade dessas substâncias? Então, primeiramente, a visão do farmacêutico, principalmente na farmacotécnica, ela tem que ser inserida dentro das bases de conhecimentos técnicos científicos, né? E nos moldes atuais, hoje, tem uma disciplina que se chama principalmente a biofarmacotécnica, né? Ou a biofarmácia, né? Uhum. E esse quesito, com o próprio advento dos medicamentos genéricos, com o estudo de medicamentos que exibem polimorfismo, que são vários formatos aí da estrutura da molécula, o recipiente, ele acabou se tendo uma valorização que ele não é uma substância inerte dentro de uma formulação. Ele pode alterar questões físico-químicas do fármaco, tanto melhorando a estabilidade do fármaco, também muitas vezes como prejudicando através de uma incompatibilidade. E não é somente na questão físico-química, é questão das propriedades farmacocinéticas também, que ele pode alterar a solubilidade de algum fármaco e, consequentemente, alterar o que a gente mais busca do medicamento, a eficácia e segurança ligada à biodisponibilidade do medicamento. Então, hoje, o fármaco e o recipiente, eles têm importâncias devidas, principalmente naquela eficácia do medicamento. Então, quando a gente se fala que o recipiente, quando a gente adiciona um recipiente na formulação, a gente tem que ter uma visão que ele vai melhorar ou pode aumentar uma toxicidade do medicamento. Por exemplo, se eu pegar uma digoxina e eu trocar simplesmente um diluente como a lactose e colocar um sulfato de cálcio, eu posso aumentar a toxicidade dessa digoxina, porque de uma maneira ou de outra aumenta a solubilidade do fármaco. Então, o que é importante o farmacêutico ter em mente? Que o recipiente não é uma substância inerte, ele modifica a eficácia do medicamento, modifica a estabilidade, ele faz ureia ou pode levar a uma toxicidade, como nesse caso que eu já citei. Então é muito importante que hoje o farmacêutico não tenha somente a visão que o recipiente é para completar volume de cápsula. O recipiente é muito mais além disso. O recipiente tem funcionalidades específicas que vão contribuir muito tanto na estabilidade e ação do fármaco, como também na técnica de preparo. Então, isso é muito importante, que a gente tenha sempre essa ciência que o recipiente não é somente para completar volume. Ele vai afetar diretamente a ação do fármaco. E muitas vezes a farmácia ela se coloca numa posição que, quando ela não preocupa-se em desenvolver um recipiente adequado para a farmácia, para a rotina dela, ela pode se deparar que o medicamento de tal empresa tem um efeito e a minha não tem. Mas será por quê? Então, aí vem uma parte dentro da biofarmácia que a gente chama de estudo de pré-formulação. A gente tem que investigar as características físico-químicas do recipiente, do fármaco, a gente tem que verificar com relação assim, àquele recipiente,
qual que é a grande importância dele naquela formulação ali para aquele fármaco? Existe compatibilidade entre os dois? Quais as fontes de referência onde eu vou estar buscando? Então, Handbook Pharmaceutical Recipients é um tipo uma bíblia para nós dentro da parte de recipientes, que ali traz categorias de função, qual concentração, se traz incompatibilidade. Então, a gente tem que fazer um levantamento prévio, que a gente chama isso de pré-formulação, e a gente vai investigando se existe uma funcionalidade para aquele fármaco na forma farmacêutica cápsula. Porque muitos dos medicamentos industrializados na forma de comprimido, a boa parte tem funcionalidade de comprimido, mas muitos dos recipientes em comprimidos, a gente dá para se utilizar na cápsula, mas eu tenho que saber qual que é a função dele também no comprimido. Porque, como por exemplo, se eu utilizar um revestimento num comprimido, é necessário utilizar naquela cápsula. Então eu vou ter que avaliar funcionalidade, qual que é a função dele dentro desse comprimido, qual que é a função dele na cápsula. Então, por isso que também a leitura do Handbook Pharmaceutical Recipients é muito importante. Além da busca de artigos científicos, como Pharmaceutical Journal Compound, aí eu vou investigando a importância na biodisponibilidade do fármaco naquela forma farmacêutica. E lembrando que a cápsula que a gente trabalha é uma cápsula de liberação convencional. Então, a desintegração da cápsula é rápida. E o comprimido já tem uma desintegração um pouco diferenciada. Porque eu preciso de aglutinar os pós, e depois eu preciso de um integrante ali para o comprimido se desintegrar. A cápsula não. A cápsula é mais rapidamente. Então, isso eu preciso entender esses conceitos para o quê? Para fundamentar um bom recipiente ali, e visto que o recipiente ele tem que facilitar também minha técnica de preparo. Então eu tenho que pensar no recipiente que vai facilitar a biodisponibilidade e a estabilidade e também melhorar a minha velocidade de manipulação, visto que a gente também precisa ter uma velocidade rápida, né? Porque a gente tem a gente tem que ser competitivo dentro do mercado também. A gente tem que entregar um medicamento com uma certa rapidez, mas também com segurança e eficácia para esse paciente, né? Eu acho que dessa maneira a gente consegue uma visão geral aí da importância do recipiente. E muitas vezes eu recebo pergunta: eu posso fazer medicamento sem recipiente? Pelas características de hoje, se você fizer um medicamento sem recipiente, praticamente você vai ter um medicamento com a biodisponibilidade muito baixa e provavelmente estabilidade também. Só que a gente tem um conceito falso, que a forma sólida, ela tem uma boa estabilidade. Sim, ela tem, porque é seco. Então, a velocidade de reação físico-química entre as moléculas são devagares, são mais lentas. Então, ela tem uma estabilidade maior. Porém, ela pode se degradar. Por exemplo, que nem a simvastatina. A simvastatina, o tratamento iniciado, pelo menos eu preciso de 3 meses para avaliar o paciente. Então, faz uma simvastatina. Se você não coloca um BHT como antioxidante para a simvastatina, ela vai se degradando aos poucos. E aí, no 3º mês, quando eu preciso avaliar aquele paciente e repetir os exames ainda estão alterados. E aí, que pode possibilitar? O médico acaba aumentando a dose. E aí entra nos PRMs, né, os problemas relacionados ao medicamento, que na verdade não haveria necessidade de aumentar a dose se eu tivesse protegido a molécula. Então, aí com isso o medicamento deixa de ser seguro, né? Então ele começa a entrar em instabilidade. Então eu começo a apresentar produtos de degradação que eu não queria. Então, o recipiente ele tem essa importância fundamental aí dentro da formulação. Eu acho que isso dá para a gente dar um conceito bem amplo aí, né, Ana, para mostrar essa importância, né? E infelizmente, né, a gente sabe hoje em dia que a grande maioria já tem buscado se ajustar, né, às questões de pré-formulação, né, de buscar a eficácia realmente do seu medicamento para o paciente, até como forma de fidelização do seu paciente, do seu cliente, né? Que, sabe, gente, nós temos, assim, uma diversidade muito grande de estabelecimentos hoje em dia, né? E com N
áreas, né, nós temos. Nós temos farmácias especializadas ao extremo hoje já. Só que se a gente não tem o serviço, né, farmacêutico consistente, a consciência do farmacêutico, né, que seja, por exemplo, o proprietário do estabelecimento, em proporcionar as matérias-primas adequadas para a eficácia daquele medicamento, sabe, tudo se coloca por terra, todo o serviço de orientação farmacêutica, atenção farmacêutica, se você não tem um produto bem formulado. E a gente sabe hoje em dia, assim, que a grande maioria das pessoas tem procurado se ajustar, né, muita gente fazendo curso, muita gente buscando informações, né, científicas realmente, né, e tentando mudar o que a pessoa tinha de dúvida ali dentro da farmácia dela. Mas ainda assim, a gente tem muitos estabelecimentos que usam só talco como diluente, né? Usam o fármaco ou a associação de fármacos que seja prescrita aí pelo médico e como diluente o talco. Gente, assim, meramente sem nexo, né, o propósito de a pessoa usar o talco como diluente total da formulação, né? Porque a gente sabe que o talco tem propriedades físico-químicas hidrofóbicas, né? E dessa forma a gente pode ter a formação de um bolo, né, professor? Um bolo, uma massa sólida de aprisionamento de ativos. E aí acaba caindo exatamente no que o professor André acabou de falar, né, da gente não conseguir ter a liberação sequer dos ativos em vivo, ali no meio estomacal, no meio intestinal, né, a partir de onde o fármaco deve ser absorvido, e a gente não ter sequer a atividade dele, né, professor? Então, inclusive o talco, se a gente buscar informação no handbook, concentrações acima de 30% já, ele já causa uma certa irritabilidade gástrica, né? Então, se aquele paciente que já, vamos supor, se eu estou tomando um anti-inflamatório, se eu vou manipular um diclofenaco sódico, aí vou colocar junto, faço uma associação com ranitidina. Então, aquela associação que eu estou tentando melhorar, eu estou destruindo com o próprio recipiente ali. E fora ainda essa característica hidrofóbica. Então ele vai repelir água, vai repelir o suco gástrico e vai dificultar a dissolução. E, consequentemente, a disponibilidade do medicamento cai. Então, aí é onde a gente precisa realmente entender a importância do recipiente. E o recipiente, a gente tem recipientes que a gente vai ver que a gente vai montar o recipiente com uma função tecnológica e o recipiente com funções complementares. Que dá para a gente trabalhar no momento somente do uso. Alguns conceitos eu venho já buscando, já trabalhando no próprio curso da pós, magistral, principalmente nas aulas de cápsula, que a gente pode já fazer uma diluição prévia com o recipiente, já protegendo o fármaco ali no nosso almoxarifado. Então, com isso, eu ganho velocidade de produção também. Porque ali, vamos supor, se eu vou manipular a simvastatina, eu já posso manipular a simvastatina adicionando o DHT. Então, o contato íntimo ali já está estabelecido. Então, quando eu for manipular a BHT e tiver aí eu vou só pesar o recipiente padrão, o BHT já está com a simvastatina, então eu tenho 2 pesagens só. Então, fora se eu for fazer outras associações. Então, a gente tem trabalhado muito nesse quesito aí, da questão de estabilizar o fármaco, onde o fármaco precisa daquele estabilizante químico, que proteja o fármaco, já no almoxarifado. Então, a gente consegue já fazer um contato íntimo. Porque muitas vezes, se você pegar, por exemplo, se eu pegar o BHT e misturar com a celulose cristalina, ele está ali disperso. Ele não está num contato íntimo com a simvastatina. E quando eu for manipular, esse contato, o BHT já está dissolvido ali na molécula de simvastatina. Então, aí realmente eu tenho uma proteção. Porque no dia a dia da manipulação, dificilmente a farmácia vai pegar, fazer a trituração simvastatina, BHT, depois o segundo padrão. Não é muita realidade. Porque você usa os misturadores, pesa todos os fármacos e coloca tudo junto. Tudo bem, você vai ter uma estabilidade, mas não é a biodisponibilidade ótima. Quando você pensa no contato íntimo do estabilizante, junto, e aí as moléculas se absorvem,
e aí, com isso, depois eu adiciono o recipiente padrão. Então, o pensamento é já tratar a matéria-prima, tratar o fármaco, já com o seu recipiente adequado, já desde o almoxarifado. E aí depois eu tenho um recipiente tecnológico, né? Pro, nesse mesmo sentido, você indicaria, por exemplo, assim, o que você tem visto na literatura, você acha que seja adequado colocar o dióxido de silício coloidal em contato íntimo com as matérias-primas higroscópicas também? Então, isso é uma tendência do mercado. Só que muitas vezes, dependendo porque a gente tem que olhar o Brasil, então a gente tem vários Brasis aqui dentro, né? E dependendo das condições da zona climática, que a gente coloca como zona climática 4, dentro do controle de qualidade, então vários tipos de qualidade, uma região mais seca. Então, nem sempre somente o dióxido de silício coloidal, o aerosil, ele segura determinados fármacos. Então, você pode até fazer uma mistura secante contendo aerosil, o fosfato de cálcio, o caulin, e você faz essa mistura secante, ela consegue segurar, um exemplo, a L-carnitina. E a L-carnitina, que é um dos mais problemáticos para nós, se a gente consegue segurar ela com essa mistura secante, você dilui o fármaco, você trata o fármaco já no almoxarifado, aí provavelmente, porque você está diluindo, então você vai ter que aplicar um fator de correção. E a gente pode usar uma diluição para 10, por exemplo. E aí, toda vez, aplicar o fator de correção, estamos protegendo a parte físico-química do fármaco e depois a gente adiciona o nosso recipiente padrão, que tem que ter uma outra característica muito interessante, a fluidez dos pós. Se o pó não for fluido, o enchimento da cápsula não fica adequado. Então, isso que tem que buscar na fluidez. E alguns recipientes que a gente adiciona, tipo esterato de magnésio, aumenta essa fluidez. Porém, eu tenho que tomar cuidado com a concentração dele, porque ele é hidrofóbico também. Na literatura, no Red Book, ele fala de concentração até 2,5%. Tudo bem. Mas só que na manipulação a gente tem recomendado de 0,5% a 1%, pela experiência prática. Por quê? Mas porque na literatura está falando 2,5%. Só que 2,5%, quando você faz um teste de perfil de dissolução, você faz todo o teste de dissolução, então você consegue conhecer o comportamento se o fármaco está dissolvendo dentro do tempo adequado dele, de acordo com as especificações da farmacopeia. Isso. Só que esse teste não é um teste simples, é um teste caro. Então, pela experiência, a gente tem notado que 0,5% até 1% está sendo suficiente para a gente fazer uma adição desse extrato de magnésio num recipiente padrão, que melhora muito a fluidez. Porque a fluidez que vai melhorar a tua uniformidade de peso, porque o pó, se ele está fluindo, ele está solto, ele enche mais fácil a cápsula. Então, por isso que a técnica fala, técnica de nivelamento de pós. Então, enche mais facilmente as cápsulas. E com isso, então, a uniformidade de peso fica adequada, a uniformidade de conteúdo fica melhor, porque eu tenho uma homogeneização melhor. Só que aí vem alguns outros detalhes antes que a gente já vai comentar. Mas eu quis mostrar para vocês que o extrato de magnésio é muito importante, sim. Ele não é somente para comprimidos, que ele é utilizado muito da indústria farmacêutica. E quando eu olho na bula do medicamento da indústria, esterato de magnésio está lá presente no fármaco, então, fármaco e o esterato, se está presente na bula, os dois têm compatibilidade. Então, já é um dado que eu estou buscando compatibilidade quando eu olho para a bula também. Então, está vendo que é importante a gente olhar a bula do medicamento industrializado, do referência. Então, eu parto também, nos estudos de pré-formulação, olhar, porque é ali que eu vou buscar, além do Red Book, ali eu busco outras incompatibilidades também. É seu referencial, né, Pro? Em primeiro lugar, você tira ali como referência. É lógico que, em muitos casos, a indústria traz aí 6, 7 recipientes distintos, né? E até em concentrações que o handbook julga inadequados, né? Exatamente. Mas é porque justamente como o professor André acabou de mencionar, né, gente? Nós temos os testes de desintegração, de solução, para comprovar que o fármaco está livre, né, no meio
orgânico que ele deve estar, no tempo que ele deve estar, com a concentração estabelecida farmacopeica, né? Então, isso que é importante, mas, sem dúvida nenhuma, é um referencial que a gente pode ter. E vou complementar uma coisa em relação ao que você falou do estearato de magnésio. Muito cuidado, gente, também, como o professor André falou, o estearato de magnésio é hidrofóbico, extremamente hidrofóbico. E se a gente usar numa concentração acima dessas que a gente normalmente indica para a farmácia magistral, de meio a 1%, né? Eu sei que tem farmácias que usam 3% de estearato de magnésio, né? Cuidado com isso, porque da mesma forma o estearato de magnésio pode formar, né, um filme hidrofóbico em vivo e não liberar o ativo, né? Então você está, além de tudo, gastando, encarecendo a sua fórmula, né? Encarecendo pouco, é pouco, porque são 3% só, mas você está encarecendo a fórmula muito mais por causa da pesagem, né? E para uma proposta que não tem eficácia nenhuma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Pro, nós temos algumas perguntas aqui já, que são pertinentes aqui, relacionadas ao que a gente está falando. Então, a Bianca perguntou aqui para nós: há algum recipiente que possa tirar ou prejudicar a ação do fármaco? Nós acabamos de falar, né, Bianca? Pode falar, Pro. O estearato de magnésio é um que a gente tem que estar muito atento a essa questão. Vamos supor, eu pego, de acordo com a classificação biofarmacêutica dos recipientes, eu pego um fármaco do grupo 4, que é aquele com baixa permeabilidade e baixa solubilidade. É um fármaco que já vai trazer problema para nós. E se eu adiciono um recipiente, uma concentração mais elevada, com essa característica hidrofóbica, esse medicamento ele não vai ter uma boa solubilidade. Então ele vai prejudicar ainda. Então, mesmo se eu usar artifício farmacotécnico, como fazer uma melhor trituração, ou até utilizar um fármaco micronizado, o próprio recipiente, o esterato, vai prejudicar a solubilidade dele. E a primeira condição que a gente tem que ter para uma biodisponibilidade adequada primeiramente, o fármaco tem que estar o quê? Dissolvido, para depois ele ser absorvido. E aí, quando o fármaco é dissolvido mais lentamente, então eu posso influenciar na velocidade de absorção. E se essa velocidade de absorção a nível intestinal for muito baixa, a biodisponibilidade do medicamento é baixa. Então, o estearato de magnésio que a gente tem procurado trabalhar é muito nessas concentrações, de 0,5% a 1%. E ainda pode ter o caso, se o fármaco, por exemplo, tem alguns alcaloides, por exemplo, que tem uma certa incompatibilidade com o esterato. Então, eu poderia utilizar um outro tipo de recipiente que também tem a funcionalidade. Por exemplo, eu gosto muito da celulose multicristalina, porque a partir de 20% dela, ela tem função diluente, ela tem função secante e função lubrificante. Essa função lubrificante que eu estou buscando a fluidez, que aí eu poderia até utilizar somente a celulose multicristalina ou a celulose multicristalina e uma parte de amido, tá vendo? Mas pensando na fluidez do pó, porque a fluidez do pó que vai melhorar a técnica de preparo. Então essa é uma coisa que a farmácia tem que trabalhar. Aquele pó que fica todo embrumado, o manipulador vai ter dificuldade para fazer o enchimento das cápsulas. E, consequentemente, vai demorar mais. E aí ele vai usar socador. Porque aquilo, se a gente faz os cálculos todos corretamente, o socador não é que é para usar. Aquilo a gente não tem que utilizar aquilo. Porque você não está fazendo o cálculo corretamente, o cálculo pelo volume da cápsula. Uhum. E se eu tenho uma boa fluidez, por si só, pela ação da gravidade, o pó cai da cápsula. Se acomoda, com a né, espátula em ângulo de 90 graus, eu vou para um lado para o outro, e aí enche facilmente. Aí a tua uniformidade de peso, o teu desvio padrão vai ficar adequado. Então, quer dizer que a fluidez, se você está tendo muito problema de desvio do teu peso médio, provavelmente é por causa que está relacionado também com a tua fluidez de pó. Ele não está adequado. Então, Pro, tem uma outra pergunta aqui, né? O Caio está perguntando para nós assim, o correto, então, é sempre estudar o recipiente a ser ajustado com o princípio ativo para não aumentar ou diminuir a eficácia da medicação, como foi dito para a digoxina, no caso? Então, no caso, sempre assim, a gente tem que pensar,
No formato existe, a gente tem que trabalhar com a visão de um recipiente tecnológico, que é aquele ligado para facilitar a nossa manipulação, para deixar o pão mais fluido, para fazer o enchimento correto, ligado com técnico preparo. E um recipiente complementar. O que seria o recipiente complementar? Aquele onde a gente olha, vamos supor, eu dei o exemplo, simvastatina precisa da BHT. Então, esse é um complementar. Esse BHT já pode ir lá no almoxarifado, já conter a simvastatina e o BHT. E aí eu tenho um recipiente padrão tecnológico, que aí eu vou pesar a simvastatina, que já está estabilizada, junto com esse recipiente tecnológico, que pode ser, um exemplo, estearato de magnésio 0,5%, aerosil 1% e celulose multisalina, que tem uma ótima fluidez, é um pó seco, flui bem, então eu tenho um recipiente padrão tecnológico e um recipiente complementar. E aí, toda vez, só que eu amarro no sistema, toda vez que vier a simvastatina, aí o sistema já puxa o BHT, já faz o cálculo correto, e aí já tudo bonitinho ali. Então, já são meios de eu conseguir, através disso de pré-formação, lá, a simvastatina ela sofre reação de foto-oxidação, ela sofre, então, oxidação por si só, então eu tenho que proteger ela. E aí, como ela tem característica lipofílica, eu uso um antioxidante lipofílico. Então, aí a gente faz sempre essa avaliação do pré-formação. Aí vocês me perguntam aonde? Aí eu vou lá no produto de referência, gente. A indústria já estudou. Para que é a simplicidade? Eu vou olhando nesse sentido. É igual, por exemplo, o malato de enalapril. O malato de enalapril precisa de bicarbonato de sódio, ou carbonato ácido sódico, é o sinônimo dele. Qual a concentração? 50% em relação à dose. E está lá no medicamento, lá no referência. Então, a referência está dizendo lá, por que eu preciso do bicarbonato? Não é como tampão, ele vai estabilizar a molécula do enalapril a evitar uma formação de um produto que se chama DKP, de ketopiperazina, que é um produto de degradação. Então, é obrigatório que o enalapril tenha bicarbonato de sódio. Então, 20 miligramas, 50%, 10 miligramas de bicarbonato. E aí, depois eu uso o meu recipiente padrão. E aí você... o recipiente padrão, gente, a gente dá uma ideia, mas a farmácia ela tem que montar o recipiente padrão de acordo com essa realidade. Por exemplo, o amido pré-gelatinizado, gente, é ótimo, tem uma fluidez excelente, só que ele tem um custo mais alto. A região onde você está inserida vai absorver esse valor ou não consegue, aí eu posso fazer celulose mixtalina, amido, estearato e aerosil. Um recipiente bom, com um custo adequado para a sua região. Então, por isso que eu dou ideias de recipiente padrão, mas você vai adequando a sua realidade, ao seu poder de negociação de compra. A população onde você está inserida vai absorver esse valor que você vai estar inserindo na formulação, porque tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis, porque a gente tem que ter ganho, gente, também. E a gente tem que... O que eu falo sempre quando a gente vai desenvolver um recipiente, uma base dermatológica? A gente tem que trabalhar com o mais simples possível, que é economicamente eficiente. A gente não precisa ficar inventando muita moda para recipiente, porque a gente tem que olhar o mais simplicidade. Porque mais simples a formulação, menos chance de reações de oxidação, instabilidade. Ok? Quanto mais hidrossolubilidade a gente puder dar à nossa mistura de recipientes, né, pro melhor, exatamente, né? Sempre pensar nesse ponto também nas incompatibilidades físico-químicas, é claro. Geralmente, todo fármaco quer ser do grupo 1, que é alta solubilidade e alta permeabilidade. Então, o grupo 1 é o que causa menos problema. Mas se você também pode causar problema, se você coloca uma concentração de estearato magnésio 4%, então o grupo 1 fica ruim. Claro. Sim. E aí acaba atrapalhando e acaba caindo na questão do que a Bianca perguntou pra gente, que pode prejudicar sim, né? Exatamente. Outra pergunta aqui, a Camila pediu para você falar, por favor, a respeito da hidroxipropilmetilcelulose. Aí tem o Elcio também aqui, eu acho que, na verdade, foi o Elcio que mandou essa pergunta. Camila, desculpa se for... Eu não entendi muito bem aqui, tá bom? Mas a pergunta está feita. O HPMC, por exemplo, quando lançou a petoxifilina para manipulação,
e o referente ao Trental é uma drágia. Então, a própria liberação dele não é uma liberação rápida. E a pentoxifilina, ela tem uma meia-vida curta. Então, quer dizer que meia-vida curta, então, de uma maneira, ela tem uma rápida absorção e uma rápida eliminação também do organismo. Só que, então, a drágia, ela é desintegrada e o fármaco, de uma maneira ou de outra, ele vai se dissolvendo dentro do conteúdo gástrico de uma forma, a velocidade é mais lenta. Não é que é liberação lenta. O fármaco dissolve mais lentamente. Então, quando eu faço a pentoxifilina numa cápsula, que é liberação convencional, na farmacopeia fala que a cápsula pode desintegrar até 45 minutos. No usual, a cápsula desintegra no estômago geralmente com 15 minutos que ela acaba desintegrando. Então ela desintegra muito rápido. E como o pentoxifilina tem uma meia-vida muito curta e uma boa velocidade de dissolução, então o que acontece? É uma velocidade de dissolução alta, então velocidade de absorção alta. Então eu tenho um pico sobre a dose terapêutica, então tem um pico plasmático muito rápido, então chega numa toxicidade. E aí, a cápsula de pentoxifilina manipulada no início, o pessoal apresentava irritação gástrica, dor de cabeça, vermelhidão, porque esse pico era muito rápido. Então, o que olhou-se no Trental? O Trental, ele, por ser uma drágia, a própria liberação dele, a solução da pentoxifilina é mais lenta. Então, o que a gente resolveu? Se adicionar o HPMC, hidroxipropilmetilcelulose, numa dose de pentoxifilina 400 mg, 40 mg de HPMC, o HPMC, quando eu misturo o HPMC na pentoxifilina e quando a cápsula desintegra no estômago, aquele HPMC ele forma um meio viscoso ali, um gel ali em volta. E dificulta o suco gástrico a dissolver tão rapidamente a pentoxifilina. Então, quer dizer que aí ela não tem um pico plasmático, fica dentro da faixa terapêutica, não chega na toxicidade. E aí a gente conseguiu melhorar essas questões de reações adversas. Mas isso não quer dizer que é liberação prolongada, de maneira alguma. Eu mexi no perfil, na dissolução do fármaco. Deixei essa porque eu dificulto, como o HPMC ele entumece ali, forma um gel viscoso em volta da pentoxifilina, então o suco gástrico tem uma dificuldade maior, então essa pentox vai dissolvendo mais lentamente, e aí a concentração plasmática não chega num pico tóxico. E isso a gente notou muito depois que a gente começou a fazer dessa maneira, aí as reclamações que os pacientes pararam. Agora, por que aconteceu isso? A falta de estudos de pré-formulação. Se tivesse feito os estudos de pré-formulação antes, não tinha chegado nessa consideração e dessas reações adversas. A gente tem que tomar muito cuidado quando é um fármaco novo, que a gente tem a ânsia de pegar aquele fármaco novo e já colocar na cápsula. Não é assim. A gente tem que fazer uma avaliação, fazer a pré-formulação e aí a gente coloca para manipular, de fazer divulgação. Porque a gente chegou, a gente já quer divulgar. Não, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes essa divulgação, se a gente não fizer o estudo adequado, vai apresentar algum efeito colateral, e aí é isso que a gente não quer. Então o produto deixa de ser seguro, né? Okay? Sim, Pro. Você, no caso, recomendaria o uso da HPMC para perfil de liberação modificado para a farmácia? O que você pensa a respeito disso? Contrastando com o que a ciência diz, o que você fala para nós disso, Pro? Então, eu tenho um receio muito grande quando a gente desenvolve, a gente encontra no mercado aí, falando recipientes de liberação prolongada. É aquilo que eu falei, o que a gente vai mexer é na do fármaco. Para mexer na liberação do fármaco, eu tenho que mexer na forma farmacêutica. Não é somente no recipiente. Por exemplo, se eu pegar a cápsula de liberação convencional, se eu colocar um recipiente ali dentro, eu não estou modificando a cápsula, ela continua de liberação convencional. Para mim poder modificar essa cápsula, para ser uma liberação modificada, vamos pensar num tipo retardada, um revestimento gastroresistente, que eu estou retardando a desintegração dela do estômago para o intestino.
Como, por exemplo, eu pegar uma sulfasalazina, fazer o revestimento dela, aí aquele revestimento, ele é pH solúvel dependente, então aquele revestimento só vai se solubilizar quando eu tiver a partir do pH 5, que é a partir do duodeno. Aí dissolve aquele filme, aí a cápsula desintegra. Então eu retardei a liberação do conteúdo do pó do estômago para o intestino. E isso é uma possibilidade que a gente tem que fazer. A gente pode fazer isso na farmácia. Só que o revestimento gastroresistente tem toda uma técnica, todo um trabalho danado, e tem que ser o preço justo, não é uma coisa tão simples. Agora, se eu pego um recipiente, falo que igual a KPMC, falo que eu vou modificar, vou fazer esse recipiente de liberação prolongada, essa cápsula, ela não vai andar pelo trato digestório durante 8 horas. Nunca, gente. Isso, a gente tem que tomar cuidado quando vem isso, porque a própria vigilância sanitária, ela pergunta, como você desenvolve esse recipiente? A tua cápsula, ela é liberação convencional, ela não é liberação modificada. E o máximo que a gente pode fazer é isso, é retardar ela. Agora, aquela liberação lenta, como exemplo, um glifage XR, que é de liberação sustentada, a própria drágia ou comprimido glifage é uma matriz oca que tem um fármaco ali dentro, que à medida que ele vai andando pelo trato gastrointestinal, ele vai liberando o fármaco aos poucos. E tanto é que essa drágia, ela sai oca inteirinha nas fezes, e o fármaco já foi liberado. Então isso é uma liberação modificada, sustentada. Então isso a farmácia não consegue fazer. Inclusive, já há anos atrás, tinha alguns medicamentos, como a nifedipina pellet de ação prolongada, que era o pellet. Aí esse pellet ia dissolvendo lentamente, liberando o fármaco. Só que nos testes de perfil de solução, ele estava sendo reprovado, então retirou do mercado. Então, para a gente poder fazer um medicamento de ação sustentada, teria que partir muito do fornecedor também. O fornecedor está desenvolvendo uma tecnologia, uma metodologia, onde a gente trataria com pellets. O pellet dentro da cápsula, mas a cápsula não muda, a cápsula ainda continua de liberação modificada. Por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, colocamos dentro da cápsula, a cápsula não mudou, é liberação convencional, mas o omeprazol é de liberação, retardada. Ele, na hora que ele chegar no estômago, por causa do revestimento dele, pH solúvel dependente 5, então ele vai começar a dissolver, e aí tem a absorção dele, aí vai toda a parte de metabolização, até chegar na célula parietal e bloquear a produção de ácido clorídrico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. É uma coisa que a indústria pega, ela fala assim, como que a farmácia consegue desenvolver uma tecnologia dessa, sabendo que a gente mexe com o equipamento e simplesmente colocar um recipiente ali vai modificar. Não, gente. A gente tem que tomar cuidado para a gente não dar tiro no nosso próprio pé. Porque aí eu falo que ainda muitos dos nossos problemas na farmácia magistral ainda está relacionado com a tecnologia farmacêutica e a farmacotécnica. E por isso a gente tem que estudar muito o recipiente. Sim, perfeito. Pro, temos outra solicitação aqui, né? A Camila pedindo para você falar um pouco a respeito dos fármacos de baixo índice terapêutico, e vou mandar mais uma já, Pro. A Bianca perguntando para você se existe algum meio para medir a fluidez. Existe alguma forma de medir a fluidez? E também para você, então, comentar um pouquinho a respeito dos fármacos de baixo índice terapêutico. Tá. Vamos lá. Então, de acordo com a minha sete, então, a gente dividiu as classes de fármacos, né? E uma dessas classes foi os medicamentos aí onde a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. E realmente qual que é o grande propósito dessa normativa? Ter uma segurança na dose desse medicamento para o paciente. E com isso, provavelmente, um exemplo, a digoxina, por exemplo. A digoxina é um medicamento que a dose é muito próxima da toxicidade digitálica ali. E hoje, para você poder trabalhar com um medicamento do grupo de baixo índice terapêutico, você tem que comprovar alguns ensaios que comprovem, primeiramente, também o perfil de dissolução.
E desses ensaios, ensaios que ele tem um custo mais oneroso, e em função disso, tem muitos fármacos que o preço não são competitivos. Por exemplo, não compensa eu manipular de coxina. Se a gente olhar no mercado aí, no SUS, fornece gratuitamente os valores praticados. E se a gente for preparar uma dioxina, seguindo toda a parte que a própria RDC 67 solicita, que é um perfil de dissolução, os ensaios vão ter muito essa formulação e você não tem competitividade. Então, muito do grupo 2, ali, dos anexos de substâncias de baixo índice terapêuticos, a farmácia realmente está entrando em desuso. Então, por quê? Não tem procura, a gente, aí com isso, nosso custo é alto, e aí se a gente não procura o fornecedor também deixa de trazer, e para ele não tem competitividade, então quer dizer que esse grupo 2 ele está saindo aos poucos no mercado. Então é uma coisa que a gente, se a gente assumir o risco, tudo é risco de segurança, gente. A gente assume manipular essa classe desses grupos, eu vou ter que avaliar muito o custo. E financeiramente, quando eu trabalho de desenvolvimento de informação, eu tenho que olhar, eu desenvolvi a fórmula, ótimo, quanto fica nesse custo? Não tá legal, vamos ter que rebaixar, vamos ter que olhar, mexo aqui, mexo ali, porque a gente tem que pensar muito nesse sentido do custo para a farmácia também. Por si só, se eu quero só manipular um medicamento com um custo muito grande e eu não vou ter saída, eu vou estar tendo prejuízo financeiro. Então, aí entra um conceito que a gente tem que se pensar, que a Lei 13.021 de 2014, ela coloca a farmácia como estabelecimento de saúde. E farmácia como estabelecimento de saúde é ter um medicamento manipulado. Por que eu não posso ter um medicamento industrializado também, para atender um paciente ali num local ali? Hoje as distribuidoras se entregam rapidamente. Eu já cheguei a trabalhar algumas farmácias que a gente chegava um medicamento manipulado, industrializado, eu pedia, eu consigo um industrializado para você, mas eu vou entregar junto com o manipulado. Pode ser tantos por cento, eu ligava na distribuidora, a distribuidora entregava no outro dia e atendia lá o paciente no local só, fidelizava o cliente. Então isso é uma questão que muitas farmácias já estão começando a olhar para esse lado e ver que a gente somos estabelecimentos de saúde. A gente pode ter outros produtos que tragam também um aporte econômico para nós, aí, vantajoso também. E eu estou fidelizando o cliente. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar pensando aí. Beleza? E agora a outra pergunta era... Se tem como medir a fluidez. Então, pela farmacopeia portuguesa, tem um método lá, que é um método oficial, que ele, na realidade, assim, ele é um funil com um tamanho calibrado, com uma haste aqui com uma altura, e uma base aqui embaixo. E aí o que eu faço? Quando eu termino de fazer o meu recipiente padrão, vamos supor, coloquei 0,25% de estearato. Eu passo por esse funil. Aí esse funil, o pozinho vai caindo e vai formar uma pirâmide. Então eu meço a altura e a base dessa pirâmide. E eu faço um cálculo. Aí tem um valor de especificação. Se aquele valor ficar acima ou abaixo, ele vai estar me dizendo se a fluidez está boa ou não. Se a fluidez não estiver boa, eu adiciono mais um pouco de stearato. Então, esse é um método oficial. Outro método que a gente faz na prática mesmo é quando eu pego o recipiente e olho como é que ele está solto, como é que o pozinho não está formando bolotinhas, um exemplo, grumos. Eu costumo muito perguntar para o manipulador como que está esse recipiente. Facilitou o deslizar em cima das placas? Não está grudando? Está rápido? Aí ele olha, opa, está muito bom. Aí fala, na maioria dos fármacos está respondendo bem. Nesse não está. Aí naquele específico vamos melhorar então. Aí eu tenho que olhar para o fármaco. O fármaco, às vezes, paracetamol, por exemplo. Paracetamol, ele não é ideal para encapsular. Ele é para draga. Então ele tem um índice de compactação melhor para dragamento. Se eu for para poder facilitar a encapsulação dele, eu tenho que adicionar mais recipiente e ele vai dobrar o volume. Aí a gente entra em doses. Mas eu não estou competindo com uma marca registrada. Eu não quero competir com uma dose de 500, quero 750. Se eu uso doses menores em associações, analgésico, como por exemplo, pegar paracetamol, codeína, e uso um bom recipiente, usando celulose mixtalina, estearato de magnésio,
A própria lactose, gente, é muito boa, muito eficiente. Só que a gente tem uma restrição com lactose que a gente pode comentar. A gente consegue manipular com boa fluidez esse paracetamol. Ok? E aproveitando falando da lactose, uma pergunta que eu faço muito no balcão do paciente é: a maioria dos medicamentos da indústria farmacêutica tem lactose, os comprimidos. E por que o da indústria não dá intolerância e o nosso, só o nosso que dá? Então eu faço uma pergunta geralmente assim: como que é a sua alimentação? Você gosta de leite? Ah, eu tomo bastante leite durante o dia, tudo, blá, blá. Então quer dizer que se você toma leite, você não tem intolerância. Então, aí a lactose pode ser bem utilizada. E a lactose tem ótima fluidez, é econômica e barata. Então, às vezes, a gente fica com uma restrição aí de um recipiente que é muito funcional e a indústria explora bem ele e nós não exploramos por causa de uma padronização que a gente fala. Ah, intolerância à lactose. Gente, eu tenho que perguntar para o paciente. Por isso que o balcão da farmácia, aquela questão da assistência farmacêutica, o que eu chamo de farmacotécnica baseado em clínica, é esse ponto, que a gente tem que ouvir o nosso paciente para começar também a adaptar o meu recipiente padrão. Ok? Ok, Pro. Bom, para a gente já caminhar bem para a nossa reta final aí, né? Então, Passou como rapidinho, você... né? Nossa, muito rápido. Como você sugeriria, quais são as possíveis sugestões que você pode trazer para a gente aí em relação à padronização de recipientes? Como realizar exatamente a padronização de recipientes, professor? Então, uma vista muito importante é isso, né? A gente tem que buscar um recipiente que tenha as menores incompatibilidades possíveis. Assim, quanto menos incompatibilidade, melhor, porque ele pode ser usado em 90% das formulações. Por exemplo, se a gente buscar, se eu for desenvolver, olha, um recipiente tecnológico, ele tem que ter um lubrificante, um secante e um diluente, praticamente isso. E os complementares são aqueles ligados à estabilidade do fármaco, aumentar a solubilidade. Então eu tenho que pensar, quando eu vou padronizar o meu recipiente padrão, esterato de magnésio é um que atende a 90%. Então, 90% dos fármacos. Então eu posso ter esse recipiente padrão aí, um exemplo, com esterato e depois um 2 sem esterato. O esterato, aí eu vou partir de 0,5%. Por exemplo. O secante, eu vou usar o Erosil. E o Erosil, na literatura, a incompatibilidade dele é de etil-estilbestrol. Praticamente esse fármaco a gente não utiliza. Então, praticamente o Erosil, compatibilidade com todos. Então, eu já tenho um lubrificante do tipo esterato, 0,5%. Um aerosil, o dioxilício, 1%. E aí o diluente, eu posso usar mistura de diluentes. Eu não preciso usar somente diluente. Vamos supor, eu quero que esse recipiente padrão fique com um custo um pouco mais baixo. Então eu vou fazer 20% de celulose cristalina. E por que eu estou padronizando 20%? Porque 20% eu tenho função secante, lubrificante e diluente. Então eu parto de 20%. Então eu posso fazer estearato, 0,5%, aerosil 1% e celulose cristalina 20% e o QSP de amido. Eu tenho um bom recipiente padrão, boa fluidez e econômico. Ah, mas se eu não quiser usar uma celulose, quiser só usar amido, ótimo, você pode utilizar também. Só que aí você vai avaliando a fluidez. Ah, se eu quiser aumentar um pouco mais celulose e diminuir o amido, você vai estar testando isso na farmácia de acordo com a realidade, com os equipamentos que você tem, de acordo também com a umidade do ar, do ambiente. Professor, se eu quiser usar estearato, aerosil e amido pré-gelatinizado. Ótimo, só que o custo fica lá em cima. Ah, se eu usar amido pré-gelatinizado e um pouco da celulose também, estearato e aerosil. Então, estão vendo que eu estou mostrando para vocês que vocês têm um formato padrão que vocês vão ajustando de acordo com a realidade. Porque a gente não trabalha no fármaco, a gente trabalha associações. E aí, de acordo com aquela associação, aquele recipiente padrão vai te responder melhor ou não. Isso você vai ajustando a sua realidade. Mas você pode ter um recipiente padrão 1, 2, 3, no máximo 5. Porque às vezes eu tenho alguma incompatibilidade com um determinado, igual, faço um com celulose mixtalina e amido e aerosil. Pronto. Aqueles fármacos que têm problema, como os alcaloides com esterato, por exemplo. Então aí eu consigo padronizar.
E olhando para. Quando eu penso realmente nessa padronização, o que eu estou pensando? Então, compatibilidade dos fármacos, e fármaco com recipiente e recipiente entre recipiente também. Estou olhando do ponto de vista econômico, estou olhando qual que é o porte da farmácia, se é um porte pequeno, se ela pode investir mais ou não. Olhando também a característica da região, quais os perfis endêmicos daquela região, ali, daquela doença ali, onde a farmácia está inserida, porque vamos se tem determinadas doenças que incompatibilizam, por exemplo, no caso, quem tem intolerância à lactose, realmente não poderia estar com lactose, então esse eu não poderia colocar. Então está vendo que eu faço uma avaliação no geral e quais equipamentos que eu também tenho para poder fazer encapsulação. Se você tem uma encapsuladora manual e tem uma semiautomática, você vai adequar o teu recipiente àquele equipamento também, diferente de uma placa só de encapsulação. Então, tudo isso eu tenho que estar avaliando. Mas, no geral, uma boa mistura de recipiente é essa. É um secante com aerosil, o esterato de magnésio, e eu gosto muito de trabalhar essa mistura de celulose com amido. E aí, quando eu posso investir um pouco mais economicamente e meus clientes suportam esse valor, eu adiciono amido para gelatinizado, que fica excelente. E uma dica, eu também busco muito, quando eu vou montando essa mistura, que a minha densidade dos meus pós fica mais próximo de 1, porque facilita muito os cálculos aí na hora de fazer a volumetria, o volume das cápsulas, para saber qual o tamanho da cápsula. Então, quanto mais próximo de 1, se você obter a densidade do seu recipiente padrão, melhor. A gente não vai conseguir 1, mas 0,7, 0,8, nossa, está excelente. Ok? Pro, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos. Nós estamos, então, finalizando a nossa live, né? Só relembrando, gente, que nós temos a previsão de início dos cursos intensivo de prática magistral e o curso de pós-graduação de manipulação magistral para o dia 5 de dezembro. Então, se você quer aprender mais a respeito, vem aqui conosco, essa é a nossa oportunidade, né? De tanto passarmos informação, quanto adquirirmos informação. Vocês podem entrar em contato aí diretamente no direct do Instagram, ou através do e-mail cursos@racine.com.br, ou ainda pelo telefone 36703499. E lembrando também, gente, que para o ano que vem nós teremos novidades aí, né, professor? O professor André vem com a coordenação do curso de veterinária, de manipulação veterinária, que é uma área extremamente promissora, em ascensão todos os anos, né? A gente vê assim a venda direcionada para pets em geral, de produtos em geral, sempre indo contra o fluxo do mercado mundial, né? Enquanto o mercado mundial, em alguns casos, a gente tem déficit, a gente tem estagnação, o mercado vet sempre crescendo, né? Então, busquem mais informações depois através dos meios que nós falamos. Eu agradeço infinitamente a presença do professor André Luiz Alves Brandão, que nos prestigiou hoje, né, falando a respeito dos recipientes, que é uma área que ele trabalha já há muito tempo, uma área que ele tem um apreço muito grande por ela, a gente sabe disso. Agradecemos o Instituto Racine pela oportunidade, né, a todos os organizadores envolvidos, pela oportunidade de podermos fazer essa live, gente. Professor, quer dar sua última palavra? Agradeço realmente a oportunidade, a primeira de muitas agora, né? Então, acho que vocês vão me ver muito, aí vai ser aquela figura batida. Que bom! E isso é muito bom para a gente poder contribuir. E também falando, quem precisar montar a farmácia, né? Também eu monto aí desde a base, só não faço a planta, né, gente? A planta aí tem o dinheiro. Mas toda a parte aí, tudo, entrar na vigilância, até o AF, né? O AE, a gente consegue estar fazendo, assessorando aí. E já utilizando os conceitos que aqui que a gente aprende com a Racine, farmácia como estabelecimento de saúde.
Acho que isso é muito importante. As tendências de farmácia para o futuro. A gente tem que estar antenado com isso, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? Uhum. A Então, ciência acima agradeço de tudo, né, professor? a ciência. De a gente não ficar se levando pelos modismos do mercado, sem comprovação científica. Então, aqui nós, do Instituto Racine, temos um comprometimento muito grande com a ciência, de nos pautarmos sempre, né, nas informações que nós passamos para vocês, que tenham comprovação científica. Isso é muito importante, né? Gente, então até a próxima. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos do Instituto. Obrigada a todos que participaram. Tchau, gente. Parabéns, Tchau. professor. Parabéns, gente. Parabéns, Obrigada.